Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E hoje temos aqui uma participação muito especial, né? A gente vai quebrar o padrão. Teremos aqui o nosso primeiro convidado vidente. E não é a Márcia Sensitiva e nem o Walter Mercado. Hoje a gente vai conversar aqui com a Vanessa Nazaré, ou como diz o meu leitor de tela, né, Nazarete. Para mim a pronúncia certa é a dele. É a dele mesmo. Foi recomendação da Camis, creio que no momento que esse episódio está indo no ar já foi o podcast dela, então ela indicou. Ela também tá lá, né, no grupo de pessoas cegas programadoras, sim, lá também tem gente que enxerga, não é só cego que tá lá. E ela aceitou aqui o convite, tenho certeza que vai ser um papo aqui bem agradável, que eu espero que vocês gostem. Vanessa, e seja bem-vinda e muito obrigada aí por aceitar participar. Eu que agradeço o convite, estou bastante feliz por esse bate-papo aqui para a gente se conhecer melhor e contar um pouquinho da minha história. Interessante. E eu sempre aqui começo perguntando para os convidados, né, a respeito da deficiência visual, né, se eles já nasceram com ela ou perderam a visão depois. No seu caso não dá para perguntar isso, então eu vou ter que adaptar a pergunta. Você já nasceu enxergando ou recuperou ou passou a enxergar depois? Digamos que eu já nasci enxergando parcial da vida, né? Uhum. No dia a dia que eu vim aprendendo a enxergar o além do básico, além do que o mundo já tem aí, né? O que isso quer dizer? Eu venho há pouco tempo aprendendo a enxergar a diversidade nas pessoas. Uhum. E é assim que eu entrei nesse mundo entre videntes e não videntes. Mas eu não estou enxergando além do que de outras vidas, não. É só aqui nessa vida mesmo. Então, foi assim que eu comecei a conviver com pessoas deficientes visuais. É meio surreal, né, falar isso, mas eu não tive na infância muito contato. Então eu tenho aprendido conviver e fazer amizade, e meu mundo tem se aberto cada vez mais há pouco tempo. Legal. As suas primeiras formações foi na área da contabilidade, né? Pra gente chegar aí tem chãozinho. Na verdade, a minha primeira formação, ela foi por meio do ProUni. Eu consegui uma bolsa pelo ProUni. Tinha medo de fazer coisas relacionadas à matemática, essas coisas, porque para quem nasceu pobre, né, sabe como é estudar em escola pública, né? Então eu acreditava, eu não acreditava na minha capacidade de lidar bem com os números. Então a minha primeira formação eu terminei optando por gestão de recursos humanos. Fiz, tirei notas boas, mas aí eu percebi que dava para ir um pouquinho além. Nesse mesmo período eu tive a minha primeira oportunidade na área do trabalho. E aí eu comecei aos pouquinhos a ter contato com o financeiro e uns pouquinhos com a contabilidade. E aí daí que eu decidi focar um pouco mais para esse lado da contabilidade e do financeiro, fazendo técnico contábil na ETEC. Legal. E aí você passou a gostar de exatas? Sim. Na verdade, eu acho que sim, indo lá na frente e voltando para justificar no passado, eu acho que o TI está muito ligado a isso, ao pensamento lógico. E nessa época eu percebi que o pensamento lógico, porque o financeiro nada mais é do que você organizar a sua vida, né? É uma forma de organização da sua vida e mensurar isso em números. E aí nessa época eu achei que era possível. Eu falei, cara, não é aquela matemática que a gente vê lá na escola que traumatiza a gente, né? Que você não sabe até hoje para que você vai usar a Bhaskara. Mas é um pensamento cotidiano, do dia a dia. Eu recebo quanto, né, de salário, o que eu faço com esse valor, né? O que dá para pagar, o que dá para fazer. E aí eu comecei a me apaixonar pelo financeiro, pela contabilidade. Isso, no dia a dia, eu posso dizer que até hoje eu sou apaixonada pela contabilidade e pelo financeiro. Legal.
O Alexandre lá do grupo fala que a gente só. O namorado da Camis, né? Diz que a gente só usa a máscara no carnaval na casa do Datena. Nem pra isso eu uso, cara. Eu acho que eu uso Bhaskara na minha vida num pesadelo pra tentar sair do pesadelo, porque eu até hoje não usei isso no meu dia a dia, não. Só foi um trauma que a gente adquire ali no ensino médio, ali na fase ali do fundamental, pra você começar a preparar que a vida vai ser cheia de traumas. Então é um dos primeiros traumas que a gente pega na vida e tem que aprender a lidar com aquilo, né? Porque de verdade. A gente até fala, né? Contabilidade é difícil e não é, cara. É muito fácil contabilidade. É isso mesmo, né? Até hoje eu não sei por que que eu tinha que ter esse conhecimento na minha vida, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu não sei onde eu uso isso, mas tinha que Exatamente. aprender, então. É aqueles traumas que a gente aprende na vida, né? Para te preparar que na vida adulta vai ter mais traumas e você nem vai saber porque você tá apanhando, mas você tem que levantar e seguir. É basicamente isso o ensino médio. Sim. E você já gostava de informática, tinha interesse de TI nessa época? Quando você migrou de carreira, assim, foi tudo novo pra você? Então vamos falar um pouco de TI. Vamos pensar que TI para mim era um bichinho que não existia. Uhum, Era aquele planeta que sempre existiu lá no sistema solar, mas até você descobrir a existência dele, ele não existia, né? Então, uhum, assim, de certa maneira, o TI na minha vida é algo que eu sempre gostei, mas que eu nunca tive contato por ser bem pobre, sabe? Então eu tinha uhum, uma televisão que só tinha 2 canais. Então, assim, eu não tinha como ter contato muito com nada relacionado à informática, nada relacionado à programação, mas eu sempre gostei muito de resolver problemas de quebra-cabeça. uhum, De certa maneira, isso também está conectado ali por gostar também de contabilidade do financeiro. uhum, Mas o TI, ele foi aparecendo na minha vida de formas muito sutis, muito pedacinho de pedacinho, até eu descobrir que, de fato, que esse aqui era uma paixão que eu tenho e eu sou extremamente apaixonada por isso. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com TI, de forma muito superficial, foi trabalhar com certificação digital. uhum, Eu trabalhava na CertSign e lá a gente emitia o certificado digital, né, e ensinava as pessoas como usar assinatura eletrônica, como que era o funcionamento, como que era a criptografia, por que que aquilo era algo assim revolucionário, por que que aquilo tinha segurança. Então, assim, foram os primeiros contatos que eu posso dizer assim, mais além do básico, sabe, do Office uhum. que eu tive posterior a essa parte da minha vida, eu entrei no financeiro. E aí, minha filha, TI para mim era Excel. Era Excel, tudo passa pelo Excel, todos os controles. Depois do Excel, que aí foi nessa parte de... eu comecei a evoluir um pouco mais além do TI, eu comecei a trabalhar com Axis. Uhum. E aí eu comecei a ter contato com o quê? Com banco de dados, né? Uma espécie de banco de dados, né? Muito arcaica, né? Uhum. Mas funcionava muito bem. E por meio do banco do Axis, do banco de dados, eu comecei a ter contato com o quê? Com queries, né? A criar consultas. Por meio disso, eu comecei a aprender o quê? VBA. Uhum. Para quê? Para criar, além do básico ali do Excel, que é de um nível mais intermediário para todos, você começa a avançar, né? Então eu quero fazer dessa forma como eu faço. Então eu comecei a aprender VBA. Uhum. E ali eu comecei a descobrir que eu gostava desse babado, né? De, opa, tem um problema, como resolvo? Olha, eu quero fazer dessa forma o cálculo, né? Mas essas queries aqui semi-prontas não me resolvem, não me ajudam, essas fórmulas. Como que eu resolvo isso, né? E ali eu comecei a perceber que eu gostava de programar. Mas eu ainda não sabia nada de linguagem, nada dessas coisas. Uhum. E aí, o que eu fiz, né, cara? Eu sempre fui muito... é muito difícil utilizar esse termo, mas eu não consigo agora usar outro. Mas, assim, eu sempre fui muito burrinha. Mas eu sempre fui muito, assim, tudo bem, tá difícil de aprender, mas eu não desisto. Uhum. Então, eu sempre fui muito curiosa e sempre fui atrás dos conhecimentos. E aí, para aprender a evoluir, além do que eu já sabia de Axis, que estava muito difícil, inclusive, aprender banco de dados no Axis, e evoluir além do VBA, eu falei, cara, eu vou fazer uma faculdade, porque eu acredito muito na educação.
ela que mudou toda a minha trajetória, né? Eu falei, não, vou pensar em fazer uma faculdade. Passei na FATEC, em análise e desenvolvimento de sistema. E aí a minha vida no TI de fato começou, cara, porque aí eu fui descobrir o que é um computador de verdade mesmo. Que assim, o que era? Porque até então, para mim, computador era o monitor, né? Junto com aquela. Com o processador ali, para mim aquilo era um computador, né? E ali, quando você chega na faculdade, que eu fui saber, isso aqui é o monitor, qual é o papel do monitor, do processador, linguagens, né? E ali eu descobri, cara, eu quero fazer isso pro resto da vida. E eu sou apaixonada por isso, cara. Não é só programação que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada, de fato, por conhecer, por saber como funciona, como que essa memória funciona, como a gente aloca. Eu sou apaixonada mesmo. É um grande quebra-cabeça, né? Não sou referência ainda nessa área, mas eu tenho certeza que uma hora eu vou terminar sendo pela paixão que eu tenho mesmo de conhecer. Legal. Mas a TI tem esse poder mesmo. Eu sempre falo aqui, acho que eu gosto de computador, informática, desde que eu me entendo por gente. Acho que uns 6 anos, quando meu pai levou o primeiro computador lá para casa, o Windows 3.11, e eu já fiquei todo encantado em mexer naquele troço tudo, e alguma coisa me dizia, não, era com aquilo que eu queria trabalhar. Até que alguns anos depois, quando fiz um curso técnico de informática e comecei a aprender lá lógica de programação com Pascal, e aí eu achava legal ficar digitando aqueles códigos, ver a saída lá no terminal. Aquilo era mágico para mim. É mágico, na verdade é mágico. Só não é mágico o Assembly, que é que a coisa foi mais bizarra da minha vida. Mas o resto, assim, é mágico. Eu acho que tem um filme que eu tô tentando me lembrar o nome dele, mas não sei se é do Steve Jobs, que é... Que ele mostra, sabe, ele montando o computador, então ele mostra ele lá com a placa-mãe, aí ele mostra os terminais lá, e aí aquilo vai depois aparecendo no monitor e eu fico babando com aquilo, né? Eu acho surreal que assim, um monte de fiozinho de placas transforma naquilo que a gente vê na tela, cara. Eu fico assim, nossa... Eu acho muito louco, eu gosto muito mesmo. É uma paixão muito louca. Assim como eu também sou ainda apaixonada pra caramba por contabilidade, pelo financeiro. É algo que eu não sei separar do dia a dia. Sim. Bom que dá pra você juntar os dois, né? Criar uns scripts aí pra facilitar a vida na contabilidade. É que assim, a contabilidade, se você pensar, você vive ela todos os seus dias, né? Sim. Quando você recebe o seu salário e você dá conta das contas do mês, você está vivendo contabilidade. Quer queira, quer não, sem você perceber, nada mais é do que ativos e passivos no dia a dia. Então, eu não preciso nem separar muita coisa, não. Sim, dá para transformar isso em linguagem de computador, dá para transformar em linguagem, dá para ensinar o computador a como pensar contabilmente, mas isso a gente já faz no dia a dia. Né? Então, mas se eu quiser evoluir esse ponto, colocar regras contábeis, dá para colocar assim, explicar para o computador como funciona. Eu lembro assim, do Pascal, quando eu comecei a aprender saída de dados, saída e entrada de dados, nossa, eu fiquei mal maravilhado quando eu consegui criar lá o primeiro script com aquela calculadora básica, as primeiras coisas que a gente aprende num curso de programação, né? Colocar lá os números, aí ele imprimir lá soma, subtração, eu achava aquilo mó legal. E é mesmo, é divertido, né? Sim, a programação, os programadores vão dominar o mundo ainda. Olha, eu acho que só não dominou ainda porque não perceberam que a programação nada mais é do que um bate-papo com a máquina. Sim. Porque a maioria dos programadores são muito fechados, muito restritos, não gostam de conversar muito. E eu entendo, quando eu tô aprendendo programação, quando eu tô tentando ali, eu tô tentando bater um papo com o computador na linguagem dele. Sim. Então eu acho assim que o programador tem que dar uma melhoradinha na parte de comunicação, que aí a gente domina o mundo mesmo. Até as definições de linguagens de programação é essa mesmo, né? É você falar com o computador traduzindo a linguagem que ele entende, porque o computador só entende 0 e 1, né? Então a gente fala numa linguagem humana que é traduzida lá para o computador entender o que a gente está falando.
Exatamente. Então, esse cara, esse nerd, atrás do computador, né, num quarto escuro, só ele e o computador, esse cara tem que cair e Uhum. tem que ser esse cara que conversa, que consegue ter uma boa comunicação, que isso vai se refletir também numa boa comunicação com as máquinas, e aí, meu filho, sai de perto, porque o mundo é nosso. Sim. O Eu mundo já é dos até, nerds. sim. Já até já criaram os termos, né? As hard skills e as soft skills. A gente tem que melhorar as nossas softs ainda. Bastante, bastante. E aí, como que você chegou nessa parte de acessibilidade, querer trabalhar mais com inclusão? Boa pergunta. É louco, né? Então, lá na controladoria, eu já estava na empresa há alguns anos e eu entrei na FATEC e comecei a fazer DS. A ideia era, de alguma forma, programar todos as coisas que a gente fazia no financeiro, tornar isso um programa, né? Uhum. Lá atrás, a ideia principal era essa, porque a gente tinha vários rotinas de vários programas diferentes, aí tratava esses dados, rodava no Axis para tornar um relatório, ajustar esse relatório para fazer a prestação de conta, né? E aí a ideia era, não, peraí, vamos colocar todas essas regras, né, em linguagem aqui e fazer um único programa, né, que conecte com os demais. Só que nesse meio tempo a gente não controla, quem controla as coisas é Deus. Uhum. A empresa que eu estava foi vendida para outro grupo de empresas e eu terminei sido desligada, né? Ficou só outra menina lá e eu fui desligada. E aí, quando eu fui desligada, eu comecei a receber propostas para voltar para a controladoria de outras empresas, mas eu decidi vamos tentar estagiar, né? Apesar de ser uma estagiária sênior, né? Uhum. Já tenho idade para ser estagiária, mas vamos estagiar, né? Vamos tentar ver o que acontece aqui dentro da FATEC, nas aulas. Eu já estava acho que no quarto semestre quando isso aconteceu. Então eu queria ver aquilo que estava na sala de aula acontecendo, né? Uhum. No dia a dia. E aí o Itaú me deu uma oportunidade como estagiária. Eu sou real, né? Porque já era sênior, não tinha experiência, né? Itaú falou, opa, pode vir. E, cara, foi ali que eu comecei a ter um contato ali com o dia a dia, daquilo que eu via na FATEC, eu via no banco acontecendo. Uhum. E aí eu fui mergulhando, né? E aí depois de um ano de estágio, aí como back-end, que é a funcional, back-end em Java, né? Porque eu sou javeira. Uhum. Puxa, achei que Eu você fui era ver só... legal. Oi? Não entendi, Will. Achei que você era uma pessoa legal. Eu sou, Java? cara, eu sou. Mas até então era só javeira ali, né? Mas hoje eu sou full Ah. stack, pô. Aí hoje em dia eu sou uma pessoa de respeito, eu respeito todas as linguagens. Mas eu gosto do Java. Acho que é porque o Java judeia, né? Eu acho que é por isso, eu sou meio masoquista, porque o Java judeia mesmo, cara. Não tem muita conversa, não. Uhum. Aí eu vou chorar no JavaScript. Ah. Mas eu tive a oportunidade de efetivar na equipe de acessibilidade. Uhum. E a equipe de acessibilidade, cara, foi um grande desafio, né? Uhum. Ali eu comecei a enxergar, né? Até então eu enxergava parcialmente o mundo, né? Uhum. Quando você chega na equipe de acessibilidade, a gente abre um pouquinho mais a visão. Você começa a enxergar um pouco além do horizonte, né? Então, além de aprender linguagem, além de aprender lógica, além de aprender essas coisas, você aprende que não existe só a massa. Existe outras pessoas além daquela média, além da metade da população ali, né? Existem pessoas que têm suas características diferentes. E aí eu comecei a aprender que existem pessoas com seu próprio sistema operacional, existem pessoas que precisam de ferramentas diferentes. Uhum. E aí eu comecei a aprender o que é diversidade, de fato, vivendo ela, né? E aí eu comecei a aprender o front. Por quê? Porque você precisa entender como que você vai fazer que uma experiência visual ela também seja vivida por outros meios, por outras ferramentas. Isso aqui é meu cachorro, né? Ah. E ninguém pode encostar na porta aqui que ele vai lá dar uma opinião. Que existem pessoas que precisam de outras ferramentas, né? Para ter aquela mesma experiência que você está tendo. Uhum.
E aí, assim que eu comecei nessa vida de acessibilidade, conheci a Camis, um pouquinho antes dela eu tive um outro parceiro, e assim que eu comecei, de fato, a enxergar um pouco mais. A gente não enxerga tudo, né? A verdade é que a gente vai aprendendo no dia a dia, mas eu comecei a enxergar um pouco mais e comecei a viver a acessibilidade. Legal. Foi no Itaú também que você passou a ter contato com cegos, que eu acho que o Itaú tem a maior concentração de cegos por metro quadrado, que quase todos os meus convidados com que eu já conversei trabalham lá. Né? É surreal. Não. Contato antes, um pouco antes. Eu digo assim que esse contato que eu tive uma amiga muito querida, ela me preparou um pouco mais. Ela começou a quebrar o meu capacitismo. Ela começou a formar uma visão mais próxima da realidade, né? Que o capacitismo é uma grande burrice, uma grande falta de conhecimento, né? Então, na empresa que eu estava anterior, eu trabalhei próxima de uma pessoa, que era a Fátima, e comecei a conviver com ela da pior forma possível. Eu pegava o trem no horário de pico, né? Na Lapa, pegava na Barra Funda, então eu ficava em pânico com ela, naquele meio de um monte de pessoa, ela com aquela bengala, pronto, eu achava que ela ia morrer ali. E aí eu comecei a aprender, cara, deixa de ser boba, né? A pessoa tem o seu jeito, né? E aí eu comecei a aprender com a Fátima mesmo, a quebrar o capacitismo, a viver mesmo, a saber que cada um tem seu jeito, cada um se adapta, as ferramentas podem ser diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo. Cada um vai viver e não vai deixar de fazer nada. A Fátima vive e faz tudo. Né? Não tem uma coisa que a Fátima não faça. Ela faz tudo. Eu acho que, se eu não me engano, ela já pulou até daquele negócio de avião lá. A Fátima é doida, né? E ela me ajudou. Opa, Van, acorda pra vida, né? Eu não tenho limitações, não, meu amor. O que pode mudar é a forma como eu vou fazer, mas eu não tenho limitações. Então, foi o meu primeiro contato com deficiente visual, foi ela, cara. E eu acho isso muito surreal, porque a gente vive, cara, né? Você passa uma escola pública, passa em faculdade. Pô, nem na FATEC eu tive contato. É surreal, cara. É muito louco isso. Sim. E conversando assim com os outros convidados aqui, creio que isso aconteça com as outras deficiências mesmo, mas eu falo mais da visual por ser a minha realidade. Parece que tem uns dois extremos, né? Ou as pessoas colocam a gente num patamar de inútil, não, a gente não consegue fazer nada, ou coloca a gente num patamar de herói, você aparece lá lavando a louça, olha que exemplo de superação, o cego lava a louça sozinho, como se fosse uma grande coisa isso. Eu adoro ver essas coisas, que eu dou muita risada, porque é muita falta de noção mesmo, cara. É a mesma coisa de alguém olhar pra mim e falar, pô, Van, você limpa a sua própria... né? Pô, olha só. É lógico, né? Pô, você toma banho, nossa, acorda pra vida. E é difícil, assim, por mais que às vezes eu até falo, mas eu mudei muito a minha visão convivendo, às vezes até convivendo a pessoa não consegue, não tem a capacidade de pensar que são pessoas como nós, normal, o que muda é uma ferramenta ou outra que a pessoa vai usar aí, quando eu falo ferramenta, já englobando todos, né? Englobando, às vezes é uma muleta, às vezes é uma cadeira de rodas, às vezes é uma bengala, às vezes tem o apoio do cão-guia. Mas o resultado é sempre o mesmo, né? É igual a todo mundo, cara. E aí quando você começa a pensar um pouco assim, que eu acho que é a forma mais lógica de se pensar, inclusive, você começa a respeitar o próximo na sua individualidade. Sim. Que somos pessoas, né? Então tem cego honesto, cego desonesto. A gente não é alecrim dourado, não. Não confia. Cego que cai. Não confie cegamente na gente, né? Pra usar um trocadilho, que pode né? se decepcionar. Tem muito cego picareta. Não dá pra confiar cegamente, não. Principalmente a minha amiga Camis, ela apronta muito comigo. Não dá pra confiar cegamente nela, não. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os micos dela, porque uma coisa que cego faz é pagar mico, né? Então a gente tem que rir um pouquinho dessas coisas. E você chegou também a aprender o funcionamento de leitores de tela, essas coisas? Eu uso bastante. Eu uso no celular, no Android, e uso muito leitor de tela no computador. Cara, eu tinha muito ódio naquela mulher falando na minha orelha, né? Sim. Hoje eu chamo ela de minha assistente, né? Então eu tive que aprender
aprender assim, a colocar uma velocidade, né, que faça sentido para o meu cérebro, colocar uma voz mais amigável para o meu cérebro também. E aí eu fui ajeitando, e hoje eu chamo ela de minha assistente. Claro que às vezes para o meu cérebro, porque é muita informação, você vendo e ouvindo, é muito cansativo, né? E aí às vezes eu dou uma desligada nela, mas eu uso. Eu comecei a usar muito mais com a Camila, ela que me ensinou mais mesmo, efetivamente, a navegar. E isso me ajuda a tentar viver a experiência que vocês vivem, né? Porque usando a ferramenta, eu consigo mensurar, né? Sentir como que é navegar sem o recurso visual. E às vezes eu até ponho aquele escuro na tela para também sentir um pouco mais. Isso. Sim, interessante. Eu entendo que para quem enxerga, aquela voz na orelha dele vai irritar bastante, né? Que a gente já está acostumado. Porque aqui no meu canal do YouTube, eu tenho aqui alguns conteúdos de programação também, né? Que para ajudar outros cegos que estejam aí procurando programação acessível, e eu deixo o leitor de tela, né? Para tanto me auxiliar quanto auxiliar ele, né? Às vezes eu tenho alguns comentários de vidente que falam: seu vídeo ficou muito bom, mas essa sua voz aí no fundo estragou o vídeo, não tem como tirar ela. Aí eu só explico lá pra ele a situação, né? Que eu sou deficiente visual, e aí esse é o meu leitor de tela, é por ele que eu me guio, e isso auxilia também os outros deficientes visuais que estão assistindo o vídeo. Aí alguns até pedem desculpa, se inscrevem no canal, mas eu imagino que deve ser bem irritante ficar aquela voz no ouvido de No vocês. começo Mas aí é aquilo que eu te falei, você aprende a pra ela, pra ficar mais aceitável possível. E, cara, é muito bizarro o que eu vou falar, mas é minha experiência. O leitor de telas, ele me ensina a ver. Porque, assim, o comportamento visual, às vezes, e aí no front, foi aí que eu comecei a ir por front, a procurar agora, focar no front, para passar essa vivência que eu tenho. Às vezes aquilo que você faz visivelmente, aquilo que às vezes está visivelmente, o leitor de tela te mostra uma outra experiência. Sim. E ele te ajuda a mostrar como que você tá codando, cara. Como é que você tá codando, né? Você tá usando boas práticas, você tá colocando a semântica correta, coisa que você visualmente não tem capacidade de ver. Então o cara, quando ele começa a olhar, só ouvir a voz falando, ele não tá prestando atenção. Porque se ele tivesse prestando atenção, ele vai perceber muitas vezes que não tá numa sequência lógica. Ele vai perceber muitas vezes que não tá com uma boa semântica ou não tem semântica. E então, assim, quando o cara reclama de uma voz de leitor, tudo bem que eu falei, a gente também adapta, né? No meu computador tá adaptado pro jeito que eu gosto, na velocidade que dá, porque vocês são nível hard, né? Eu sou nível ali, júnior, de velocidade, né? Eu tô indo pro intermediário, mas ainda sou júnior. Então você faz as suas adaptações, né? De forma para se tornar um pouco mais agradável, e quando você começa a ouvir, você abre o ouvido para ouvir de fato, você percebe que não deveria, mas são duas experiências diferentes, a visual e a auditiva. Então, assim, é um recurso poderosíssimo. Para quem sabe usar, para quem para ouvir, é poderoso, porque você percebe se aquilo que você queria fazer, de fato, está sendo feito corretamente, né? Principalmente na questão mesmo das boas práticas, hierarquia, essas coisas todas que visualmente parece estar legal, funcionando beleza, né? E na prática, no código, como é que tá isso, né? Sim. Então, quando a pessoa reclama de um leitor de tela, cara, às vezes eu dou uma mesmo. Eu falo, cara, você está ouvindo? Né? Você está prestando atenção? Como está seu código? Como que está funcionando isso? Né? Como está se apresentando isso? E nós temos pessoas que utilizam só dessa ferramenta. Como é que essa experiência está batendo lá, né, cara? Porque não vai ser visual que ela vai receber. Então, assim, quando alguém questiona, fala alguma coisa da minha assistente, eu fico um pouco brava. E aí, o bom que é assim, você também já sabe como as coisas são posicionadas pra gente, né? Porque às vezes quando eu peço pra algum vidente falar o que tá na tela pra mim descrever, ele fala como ele tá enxergando. Ele, ali à sua esquerda, à sua direita. Opa, peraí, pra mim não tem direita e esquerda. O leitor de tela é de cima pra baixo. Não tá posicionado da mesma forma pra você. Exatamente, é louco, né? Eu, às vezes, quando eu comecei a trabalhar, isso eu comecei a perceber muito mais com a Camis, mas conforme eu fui trabalhando com ela, eu fui aprendendo essas coisas, porque eu navego junto com ela, né? A gente faz o teste em dupla,
E aí eu navego junto com ela, né? Sim. Eu passo, de fato, a viver a experiência que ela tá vivendo. E você perder esse hábito do visual e aprender a pensar como eu vou explicar, eu sempre me coloco dessa forma, como eu vou explicar sem ser visualmente o que eu tô vendo aqui, né? É bem doido, assim, é bem complicado. Mas quando você começa no dia a dia a ouvir e a perceber como o leitor de telas funciona, qual a hierarquia, o dom, essas coisas, aí você começa a saber como explicar para a pessoa aquilo que você está vendo, né? E como deveria ser também, porque às vezes você percebe que visualmente o botão está aqui no lado direito, mas não faria sentido ele estar no lado direito. Faria às vezes sentido ele estar no lado esquerdo pela ordem, né? A hierarquia no qual você vai navegar, né? É bem legal, assim, sabe? Foi uma coisa... E além disso que a Camila me ensinou, que aí me ajuda muito mais, é o recurso do visualizador de fala. Ele realça onde tá o cursor, né? Tem essa parte do realce, que quando você está navegando com a pessoa ajuda bastante também, mas o visualizador de fala, eu tô vendo tudo aquilo que ela tá falando. Então, às vezes, de forma auditiva, às vezes você já tá um pouco com a mente já cansado, um pouco esgotado, então você tem o recurso de ver tudo que ele tá falando também ali, as letrinhas. E aí te ajuda a entender melhor, te ajuda a compreender, às vezes, aquilo bateu no ouvido, mas será que eu vi direito? Ah, mas eu tô vendo a tela, você já soma 1 mais 1, é isso aqui mesmo que ele falou, né? E aí, cara, eu tô virando cada dia mais fera na navegação. Eu falei pra Camis, se amanhã eu virar um deficiente visual, eu acho que de navegar no computador eu já tô ficando boa. Eu já não vou passar problema. O Android ainda me bate um pouco, né? O iPhone, então, o iPhone é fogo. Mas apesar que eu já tô aprendendo bem ele também. Mas eu tô indo bem. Isso é legal, né? Porque depois que inventaram o Flexbox, que é lindo, maravilhoso, tá? É mó legal posicionar as coisas com ele, mas complicou um pouco para nós usuários de leitores de tela, né? Que o NVDA lê pelo que tá no DOM, né? Então, com o Flexbox você pode pegar uma coisa que no DOM tá lá em cima e jogar lá embaixo, mas pro leitor de tela ele vai continuar lá em cima. Então, mas aí a gente já começa aquela coisa de qual a experiência, né? Eu quero realmente diferenciar a experiência das pessoas ou eu quero garantir a mesma experiência para todos, né? Aí vem do desenvolvedor abrir, sabe? Aquilo que você me perguntou, quando que você começou a enxergar, ele começar a enxergar quem é o público que ele quer atender, né? Sim. É muito mais do que visualmente, é muito mais complexo do que isso. Quem é o meu público? Quem vai ter contato com esse filho aqui que eu tô fazendo, né? O fato de eu... É engraçado, quando eu vim pra TI, quando eu pensei em TI, quando eu pensei em programação, eu pensei em melhorar a vida das pessoas por meio da programação, por meio do TI, né? Porque você sabe que no final das contas a gente tem esse poder, né? De melhorar a vida das pessoas. E eu não enxergava o público que eu enxergo hoje. Hoje, quando eu falo de TI, eu quero igualar as experiências, porque acho que mais de 90% dos sites e dos aplicativos não tem a possibilidade de todos usarem. Sim. E isso me dói, cara, porque é só você ir lá no código e ajustar, velho. Mas a capacidade de você enxergar é muito difícil. É algo que a gente deveria, inclusive, aprender lá na escola. A diversidade, acho que a gente tem que crescer com todos. Sim. Para você já crescer com aquilo enraizado. Porque eu acho muito triste agora, depois dos meus 30 anos, aprender a enxergar a diversidade, aprender a enxergar sistemas operacionais diferentes. Sabe? Hoje, sei lá, cursos de ADS ou programação front-end, deveria ter uma cadeira de acessibilidade digital, abordar WCAG, as UI-áreas, tudo. Acho que deveria, mas você sabe o que é muito difícil, William? Você, assim, teria que ser um professor, deficiente visual no mínimo, ou com alguma particularidade, para sair da massa, porque senão ele ia ficar dentro da massa e você não aprende a enxergar o além. Isso que eu falo, que a gente precisa aprender lá de pequenininho, lá no primeiro ano, lá no prézinho, a conviver com o diferente. Porque isso vai abrir sua forma de pensar. Falar de acessibilidade é uma coisa, viver a acessibilidade é outra. E quando eu vou ensinar para um desenvolvedor junto com a Camis, para ele pensar, a gente abrir um defeito lá. Olha, esse defeito aqui
é porque esse botão não tá com a semântica correta, ele deveria ser um botão, tá? Mas o que isso significa, hein, William, na prática, para uma pessoa que não sabe nem o que eu tô falando, não sabe usar um leitor de tela, ou não sabe entender a função de um leitor de tela. Não tem essa experiência do... sai do recurso visual, pensa um pouco, olha, eu navego dessa forma. Como é que é isso, entendeu? Então, quando você fala de ter esse pensamento, ter esse curso dentro de uma sala de faculdade, não basta ter um professor para ensinar isso. Ele tem que saber, ele tem que vivenciar, porque senão ele não vai passar a experiência necessária. Porque o que eu tenho aprendido é, pensa diferente, pensa além. Como que, por exemplo, a Camis navega aqui, né? Então, essa experiência é fundamental para você ser um desenvolvedor diferente e programar diferente. Porque a acessibilidade, ela não precisa de nada de... A gente não precisa de uma biblioteca diferente, a gente não precisa de uma linguagem diferente, a gente não precisa de uma arquitetura diferente, a gente precisa colocar boas práticas, entender qual que é o papel de cada componente para programar de forma correta ou com as boas práticas, para que aquilo reflita no código e todos tenham acesso, né? Já deve ter percebido o quanto um simples área label, nossa, já muda tudo aqui pra gente, né? Porque eu já cansei de entrar em sites, estou lá navegando com o B e a única coisa que ele fala é botão, 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 porque com certeza tem um ícone lá no botão, mas não tem um área label só pra me dizer, salvar, excluir, alguma coisa assim. Aí eu tenho que ir na sorte apertar o botão para ver o que ele faz e aí decorar. O primeiro botão faz isso, o segundo botão faz isso, e bastava um simples área label, que visualmente não ia mudar nada, o ícone ia continuar lá, bonitinho, mas só ia ter aqui uma sinalização pra gente, só o leitor de tela que ia ler aquele texto. Você sabe que o Alexandre aqui, nosso amigo em comum aqui do grupo, o Magu, ele fala uma coisa muito engraçada, que a Camis me contou e eu gravei isso e eu levo isso comigo, né? Que o cara, quando não sabe, né, ele põe lá, clique aqui. Então você fica vendido ali, né? Tipo, você tá passando ali na esquina e aí a mulher, né, te chama ali na esquina, ou um cara te chama ali na esquina, né? E te dá algo que você nem sabe o que é. Calma aí, como assim clica aqui? Clica aqui o quê? O que você quer? Né? O que vai acontecer se eu clicar aqui, né? Não é assim, cara. Aí eu acho muito engraçado isso, porque você vê a cena dele explicando, acontecendo na prática, e parece ser lógico, né? Mas no dia a dia a gente sabe que é assim. É botão, é clicável. Link, o que faz esse link, cara? O que é esse link no meio do caminho? Às vezes é só, como a pessoa colocou só um on-click lá com JavaScript, então eu passo lá só clicável. Tá, eu sei que ele é clicável, mas vai acontecer o que se eu clicar? Pois é, vai explodir, vai vender, alguém vai gritar. É o botão lá do Apocalipse que vai explodir a bomba nuclear, cara. O que tá acontecendo, velho? Mas é o que eu volto a te dizer, é a falta de entender como as outras ferramentas funcionam, é a falta de enxergar o além do horizonte, além do recurso visual. O recurso visual deixa a gente muito restrito, muito engessado. Boa parte dos meus medos vem da onde? Do recurso visual, de você estar enxergando uma altura muito alta e você não quer pular por medo daquela altura. Bloqueios que o recurso visual te traz e te deixa de criar algumas experiências. E no fato do desenvolvedor de você só desenvolver o quê? Para massa. Né? Para a grande maioria só. Aí você perde experiência, cara. Aí você manda um clique aqui, vai que alguém clica, né? Sim. Mas isso também é uma coisa que só vem me preocupar depois que eu perdi a visão, né? Porque eu não nasci cego. Eu sempre fui baixa visão, tenho retinose pigmentar, mas enxergava. Antes, pra mim, acessibilidade era só colocar um atributo alt lá na tag MG e só aquele texto genérico, tipo, foto de fulano. Só isso. Só depois que eu passei a ser usuário de leitor de tela é que eu passei a me interessar mais pela acessibilidade. Você sabe que eu sou muito grata pela minha amizade com a Camila, porque exatamente como você falou, não sei quanto tempo faz que você não usa mais o recurso visual, mas assim, a Camis me proporcionou uma experiência muito, muito grande, né? Porque eu consigo agora enxergar como que é. Se eu tiver essa questão hoje, eu sei como que é. Né?
É claro que eu vou ter que passar por reabilitação e etc, né? Mas eu tenho noção de como é, né? A Camis, ela me trouxe uma experiência de vida que é mais ou menos assim, às vezes você tá lá vivendo, você perdeu a visão, você já entra naquele choque, putz, perdi tudo, não sei mais como viver, não tem mais vida além disso, aquele choque inicial, sabe? Sim. E eu convivendo com a Camila, eu aprendi que, ok, perdi esse recurso, mas eu tenho milhões de outros recursos e eu vou usar essas ferramentas aqui para seguir a vida, sabe? Ela me ensinou muito, muito, muito. Que nem você falou, aprender também, né? A pensar de forma diferente. Sim. Eu sou muito grata por essa amizade que eu tenho com ela. No início, a Fátima também, né? A Fátima já tinha começado a plantar sementinha ali em mim. E eu sou muito grata, porque às vezes a gente só aprende no susto, depois que acontece, né? Sim. Eu espero que as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast, aí você que me enxerga, tenham essa consciência também, procure entender mais como é o nosso mundo, de outras deficiências também, porque a acessibilidade não é só para cego, né, em geral. E ter para todo o sistema operacional. Sim. Ter essa conscientização é bem legal. E eu parabenizo também o Itaú. Não estou recebendo nada por isso, né? Mas se ele quiser me Nem pagar eu. também, não vou reclamar. Paga nós. Mas parece iniciativa dele, né? Que eu, como brinquei aqui, parece que a maior concentração de cego por metros quadrados está lá no Itaú. E nossa, fico feliz com. Cara, é muito louco isso, né? Não deveria ser, né? Eu acho que deveria ser algo mais espalhado, mais empresas, né? Mas é verdade, tem bastante cão guia, para minha alegria. Eu acho que tem uma média de 200 aqui no país, né? 200 cães guias. O Itaú já tem lá uns 5, 6, fácil, mas é legal mesmo, é bacana. Nossa, é mas ainda falta, eu acho que ainda tem espaço para mais, bota mais lá também. Sim, assim que sair a próxima formação importante. tech, o bootcamp, eu já vou me inscrever, que eu quero compor esse quadro aí também. Exatamente, eu acho que não só, e aí eu vou aproveitar, vou ir além do horizonte, não só deficiente visual, mas qualquer tipo de deficiência, neurodivergência, cara, a diversidade ela é riquíssima, ela é poderosa. Sim. Né? E faz muito sentido dentro de uma empresa você conviver. Quanto mais você convive, mais você aprende a enxergar. Sim, com certeza aí. Essa preocupação que o Itaú tem com a acessibilidade é admirável. Claro, eu sei que o Itaú não faz isso porque é bonzinho. Ele fez isso porque ele viu que ele tem um público a explorar, né, que vai trazer mais lucros, igual, por exemplo, o It, que é do Itaú, consegui abrir minha conta lá sozinho, fazer o reconhecimento facial sozinho, porque é todo acessível, coisa que eu já não consegui fazer sozinho no Nubank, por exemplo. Precisei de ajuda para abrir minha conta no Nubank, que aquele reconhecimento facial lá não é nada acessível. E olha aí quantos bancos estão perdendo, quantos clientes os bancos digitais estão perdendo por não pensar igual no Itaú. Daqui a pouco os cegos vão estar tudo lá. Não é verdade? Mas aí vem aquela história lá de, né? Às vezes até tem uma equipe de acessibilidade que é o mais do mesmo, o básico, a massa. Você não tem na sua equipe de diversidade, primeiro, de fato, pessoas deficientes, de fato, pessoas neurodivergentes, a diversidade. Porque quanto mais a diversidade estiver dentro da sua empresa, mais você consegue oferecer produtos para todos, gente. A gente não está falando de ONG, a gente não está falando de, que nem você falou, a gente não está falando assim de não pensar em dinheiro. Ao contrário, o que o banco enxergou? Opa, eu já capto a massa, vou captar mais gente aqui por meio desse produto, eu vou conseguir atingir mais pessoas, né? Não é nada gratuito, não é a ONG, não é nada disso, é ao contrário, é você chegar o teu produto para todos, cara, né? Ou você quer seu produto só para mulher, ou só para homem, ou só para isso, ou só para aquilo. Sim. Aí tu que sabe quem você quer chegar, né? Mas se você quer bater na massa, além da massa, né, sair do básico, bora pensar diferente, contrata pessoas diferentes para tua equipe, põe esse pessoal para pensar, que tu vai ver
Vai aprender a enxergar, que é o que eu tenho aprendido, cara. Eu vou ser um desenvolvedor de front muito dos bons mesmo, porque eu penso bem diferente. Eu vou dar trabalho, porque eu penso muito diferente. Legal. A Camis, né, já falou e já conversei com outro convidado que falou a mesma coisa, que, por exemplo, na Shein, não dá pra gente comprar na Shein, que lá não é Não. muito acessível. Parece por falar que Não é a Shopee acessível. também, né, não aparece o preço. A gente fala, quantos clientes eles estão perdendo aí? Falando só de cegos, né? Mas se ampliar aí, quantos deficientes tem só no Brasil que eles Não poderiam é. explorar? Porque se a loja só visa o Cara, lucro, vamos ó fazer o quanto povo que ele tá gastar o perdendo. dinheiro. Mas é verdade. Você já entrou? Nunca entrou no aplicativo da Shein? Não. O que me falaram lá é que a parte das especificidades, o leitor de tela não lê, então você não tem como, sei lá, comprar uma garrafa d'água, não saber quantos ml, a cor que é a garrafa, nada. Pois é, filhão. E a gente tá no momento agora da tecnologia que eu acho ímpar, né? Que é a época da inteligência artificial. Sim. Pô, tem o Be My Eyes, que é maravilhoso, cara. Eu uso muito Be My Eyes, eu me divirto com Be My Eyes. Eu uso, além do Be My Eyes, eu uso um outro lá que eu tô tentando lembrar o nome, que aí ele dá uma florida, né? Ele dá uma, né? Sabe, assim, na descrição. Mas eu uso muito o Be My Eyes, porque às vezes eu também fico sem vocabulário para descrever. Às vezes eu olho para uma coisa e falo, putz, como eu vou descrever isso, né? E aí o Be My Eyes me traz esse vocabulário, enriquece meu vocabulário, né? Me ajuda a descrever. E aí, numa era de inteligência artificial, numa era que existe um produto chamado lá, né? Parecido com o Be My Eyes. Numa era em que desenvolvedores deveriam desenvolver com boas práticas. Tu tem um aplicativo internacional, como é a Shein, e totalmente inacessível, você não consegue utilizar ali os botões, você não consegue utilizar, você não consegue nem saber qual que é o produto, velho. Eu acho que é muito louco. É muito fora do escopo, porque, cara, como que você justifica? Se você tem todas as ferramentas que você precisa para atingir a todos. Sim. É daí que eu falo, cara. É muito difícil para mim aprender a ser desenvolvedora. Tem hora que eu penso muito em desistir. Na verdade, eu penso mais em desistir do que em ficar. Mas eu tenho muitos amigos desenvolvedores que falam, Vão, você precisa, você é necessária, porque você aprendeu algo que a gente não... É difícil pra gente aprender. Enxergar o além, né? Sim. É desenvolver com boas práticas, é desenvolver com acessibilidade. E aí você deu um exemplo perfeito. Isso não é nível Brasil, cara. A Shein e a Shopee é muito mais do que Brasil, né? E é um aplicativo que quando eu vou ajudar, às vezes, a Camis, eu tenho vontade de quebrar. Porque eu vou lá pelo Talkback e tal, eu vou navegando, cara, eu tenho vontade de quebrar o celular todinho de ódio. Aí a gente tem Me irrita. tem que comprar na Amazon e no Mercado Livre, pelo menos eles deixaram acessíveis. Né? E olhe lá, porque às vezes também dá pra melhorar muito, muito. E aí eu volto a perguntar, cara, o que falta pra você pensar? Você tem inteligência artificial, né? Na teoria, desenvolvedores, né, que tem capacidade pra fazer, o que falta pra tu? Pois é. Né? Aqui na minha gravação com o Alexandre, ele falando de um recurso do GPT, que ainda não está disponível para o grande público, mas ele vendo lá uma demonstração que o GPT descrevendo as coisas em tempo real. Então lá o deficiente visual pediu um táxi, então ele apontando a câmera e o GPT foi descrevendo, falando, o táxi chegou, a sua entre pela porta ali à direita, tudo, e ele entrou. O GPT viu que ele entrou no carro, pronto, você já tá dentro, faça a boa viagem. Ó o ponto que a gente já tá chegando. O negócio descreve em tempo real pra gente. E aí eu volto a perguntar, o que falta pra tu fazer um produto acessível pra todos? Pois não é, que... Né? Eu me questionei recentemente quando eu comprei pra Camis alguns medicamentos pra ela numa farmácia de manipulação e eu fiquei pé da vida, pra não dizer o que é, né, a palavra, mas você entende o que é o pé da vida. Cara, não tem braille ali. E aí, cara? Tá, eu não uso do recurso visual. E aí, o que eu faço com isso aqui, né? Vou precisar de outras pessoas pra poder... Meu, acorda pra vida, né? Braille existe desde que
né? O mundo é mundo, tá há muito tempo aí, a indústria farmacêutica já poderia ter se adaptado. Isso é um detalhe muito pequeno de tudo que a gente já sabe, né? Que tem aí que é inacessível. Mas, pô, qual que é a tua justificativa? Não tem, não. Não tem. Não tem. Graças a Deus que a inteligência artificial tá evoluindo para auxiliar, mas de verdade, falta o ser humano é enxergar o além mesmo, cara. É falar, opa, peraí, eu quero que todos participem, e como eu faço para que todos participem? Falta isso, falta aceitar a diversidade. Sim. Igual, outro recurso bacana aí do Itaú, creio que já seja público isso, né? O cartão lá acessível, que vai falar para você o valor. Ou seja, a gente não vai precisar mais tirar uma foto da maquininha com Be My Eyes para ver o valor. O próprio cartão já é acessível. Cara, eu quero experimentar, né? Mas a máquina também poderia ser acessível, né? Sim. Poderia A ser máquina dois, poderia também falar, emitir um som, né? Sim. Assim, o Itaú, ele tem muita diversidade, cara. Não, tem lá seus defeitos como empregadora, é banco, né? Mas eu tenho muito orgulho, porque é muito... E por meio dessa diversidade, a gente tem oferecido cada vez mais produtos para todos. Isso é muito... E olha, tem muito que melhorar ainda. Tem demais. Mas em vista do mercado aí, então tá disparado na frente. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, de ter contato com as pessoas diferentes, porque não é só fazer parte da equipe, é ter realmente relações mesmo, conviver, almoçar, conversar, reuniões, tá ali junto, lado a lado, para aprender a ser uma pessoa diversa, inclusiva. Né? Eu não deveria existir essa palavra inclusão, porque é surreal você falar inclusão, mano. Isso já deveria ser algo nato das pessoas, né? Sim. O que não deveria existir era a exclusão, né? Porque né? Alguém. Pois é, mas não, a gente tem que falar de inclusão, enfim, né? Uma coisa meio louca, meio irracional, mas a gente tem que falar de inclusão, e no Itaú, por ter a diversidade, eu diria que tem de toda a tribo alguém ali. Eu tenho aprendido a ficar com uma visão mais rica. E como que é lá no trabalho, a parte de desenvolvimento? Você usa HTML, CSS? Cara, na parte de desenvolvimento, é um grande parque de diversões. Porque tem tudo, né? A gente, primeiro, tem todas as linguagens ali, tem Java, tem da Cobolzão, maravilhoso, divino, mais de 60 anos aí, acho que já tem essa linguagem, né? Tá lá, viva, forte ainda. Tem AWS, tem banco de dados, tem Angular, tem de tudo, cara. É um grande parque de diversões para quem gosta de tecnologia. Tu gosta de tecnologia? Tu vai adorar o Itaú, cara. É um grande parque de diversões. É uma grande escola. Tem arquitetura de todos os tipos. Eu convivi quando eu estava no estágio, assim, com muita coisa que eu via na faculdade, eu via dentro do banco, e raridade, a maioria das pessoas não vê, né? Tem várias formas de testar, então para QA é um divertimento, porque existem várias formas de testar, várias formas de ser QA, né? E uma delas que a gente está falando aqui, que é QA de acessibilidade, que é uma grande escola. Cara, é muito divertido. Que brinquedo que você quer brincar, o banco tem. Sim, isso é bem legal. Eu vou falar que ultimamente tenho gostado bastante assim da parte de front. Eu ainda o meu pé é mais no back, mas tô gostando de front, né? HTML, CSS, JavaScript. Talvez vou dar uma olhada aí no React. Porque até entre os próprios cegos há esse negócio de que, mas cego não dá pra ser front. Dá sim, usando as ferramentas certas, dá pra ser. Bom, aí você fala isso pra mim, aí é complicado. Aí a Camila tinha que estar aqui pra me dar freio, porque eu não vejo nada que cego não possa fazer, né? Sim. É meio complicado isso. Cara, o ChatGPT enxerga? Pois é. Não, ele é uma máquina. Mas ele é um front. Sim. Ele, se você pedir para ele gerar um front, ele faz. Sim. Eu brinco assim, a Camis, ela é muito boa no front, então ela dava suporte para desenvolvedores front. Ela ajudava, ela, corrige isso no código, faz isso aqui você implanta assim e tal.
Ué, você pode dar suporte, mas você não pode codar, você não pode ser o desenvolvedor front? Sim, pois é. Acho que você tem problemas, né? Porque galera, Volto a dizer, eu sou muito lógica, então, assim, às vezes eu brinco com a Camis, né? Eu tô, talvez, colocando uma carga muito grande nas suas costas, mas eu não sei aquilo que você não possa fazer. Às vezes, pode não ter uma ferramenta hoje, né? Que você necessite dela para te ajudar, mas o resto, eu tenho certeza que ela pode fazer o que ela quiser. Eu tenho certeza que todos podem fazer o que quiser, não importa quem seja, não importa sua diversidade, não importa seu sistema operacional. Às vezes a gente vai precisar o quê? Desenvolver algum tipo de ferramenta, né, para que a pessoa consiga ali desenvolver o que ela precisa, entendeu? Então por isso que eu tô aqui no TI, porque eu sei que nós temos um papel muito, muito, muito importante, que é fazer parte dessas ferramentas, desse apoio às pessoas que são diferentes, mas não tem nada que não possa, cara. O front é para desenvolvedor deficiente visual, sim. sim. E como eu falo aqui, talvez a gente não vai conseguir assim, não. Deixa eu criar um site aqui do zero para mim, deixa eu ver qual cor fica bonita, qual fonte usar, melhora o contraste e tudo. Mas trabalhando para uma empresa, o pessoal que vai te passar o que você tem que fazer, ó, coloca aí a largura tanto, a altura tanto, a fonte nesse tamanho, deixa essa cor aqui e você só vai pôr. Se ficou bonito, se ficou com contraste, aí é problema do design. Você que só tá colocando o que falaram. E olhe lá, porque o Copilot, se você passar para ele a regra de negócio e os requisitos, ele vai te ajudar nesses pontos. Olha, o código da cor que você precisa colocar é esse, né? A largura é essa, então... Sim. Eu ainda falo pra você, ainda dá pra ir embora, hein? Pode dar um trabalhinho a mais, mas dá pra ir. Já uso o Be My Eyes, igual fazendo uns testes lá com o Flexbox do CSS, pra deixar o menu lá horizontal. Aí tirei uma foto, mandei pro Be My Eyes e perguntei, né, como os itens do menu estavam posicionados. Ele falou, tá aí posicionado horizontalmente, um do lado do outro. Aí, opa, era isso que eu queria. E aí a gente vai se virando. Exatamente. E hoje, é que nem você falou, você tirou foto, né? Para poder ter esse feedback, né? Daqui a pouco isso também vai estar ali, ou dentro do próprio Copilot ele vai evoluir, ou vai ter alguma outra ferramenta, e você nem vai precisar tirar essa foto, cara. Né? Ele mesmo no código já vai fazer o scan ali, já vai te dar esse feedback, e ajustar talvez até em tempo de código, por que não, né? Por isso que eu falo, não vejo limitações, não. Hoje... Só não dá pro cego ser front se não é a coisa que ele gosta, tá? Não gosta de front, beleza. Exatamente. Agora, se não gosta do babado, não dá. Sim. Agora, se não, porque não dá, dá sim. Aí hoje eu já tô aí, quem sabe ser um full stack, ficar no front e no back. Eu acho que o grande evolução do desenvolvedor é ser full stack. É o cara que pensa no todo, né? É claro, e eu respeito, e eu já entendo isso, que primeiro você vai aprender vai ficar muito bom em depois você vai aprender o outro, depois você vai ficar muito bom no outro. Cada pecinha no seu lugar, cada degrau, você não vai virar full stack da noite pro dia. Vai ser uma carreira, né? Isso é um resultado lá da frente. Isso é uma coisa que eu já aprendi para diminuir até a minha ansiedade. Sim. Mas é o cara do futuro. Sim. Porque a parte de codar, a parte de desenvolver... A gente sabe que o Copilot e essas outras ferramentas de inteligência artificial vai fazer. O meu papel vai ser como analista, né? E olhar o todo e ajudar e ajustar e colocar a regra de negócio ali e pensar como humano, né? Porque a máquina jamais vai pensar como humano. Então, ali eu digo que a maquiagem, os confetes, os detalhes, vai ser por conta do desenvolvedor que vai ter que ter essa visão full stack. Sim. Isso é até interessante, né? Sempre essa discussão, a inteligência artificial vai substituir a gente, e a gente vê que não. Quem vai substituir é aqueles que souberem usar a inteligência artificial. Esses vão substituir os que não quiserem se render a ela. O Alexandre até fala, isso aconteceu né? em toda evolução do ser humano, né? Sim. Toda evolução lá atrás, de quando era manual, aí veio a fábrica. A evolução faz parte, cara. Entra na dança e bora dançar. Sim. O Alexandre até fala, né, que a Microsoft acertou muito no nome, né, tipo Copilot, que é para ser um copiloto mesmo, para dar a ideia que não, ela não tá fazendo nada sozinho, você que tem que guiar lá no que ela vai fazer, para deixar claro que quem tá no comando é a gente.
Verdade, William. Sim. Verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Olha que legal. Sim, o Alexandre sempre fala, né? É um copiloto, né? Então, É quando um a copiloto, inteligência cara. artificial vai substituir, não, a inteligência artificial não tem vontade própria. Ela não vai chegar lá e Não, e fazer as mesmo que coisas. tivesse, cara, a capacidade da criatividade humana não dá. A gente Sim. é muito. Se a gente quiser, a gente é muito rico. Uhum. Sim. A Camis até brincou, né? É como o cão guia. Você não chega pro cão guia e ele te leva já sozinho pra onde tem que ir. Você que tem É que falar verdade. pra ele onde você quer. Ele, É verdade. É, depende. A Queen ainda consegue. Lá que ela me vê, ela puxa a Camis, né? Deu uma comida ali, pode dizer que ela deu uma puxada a Camis. É só isso, porque o resto você precisa, por enquanto, ainda comunicar com o cão guia ali, falar, ó, né? Em frente, direita, Uhum. né? Procura escada, senão, por enquanto, ele ainda não tá fazendo isso sozinho, não tá conectado seu cérebro ainda no dele, não. Sim, ela fala, né? Que precisa, o cão guia sabe pra onde ele tem que ir. Não, se eu falar pra ele, ele sabe. Adivinha, ele já Nossa, não é velho. não. Nossa, velho. Nossa, eu nem te falo. Viu? Você convivendo. Ah, é muito divertido. Você conviver assim é muito engraçado. Você vê as pessoas falar cada bizarrice, velho. Sim. É cada bizarrice que você dá risada, cara. E eu sou safada, né? Eu zoo mesmo. Sim. Então, às vezes, eu até aumento. Às vezes, eu brinco, falo, ó. Eu já zoei umas pessoas, né? Eu vi um bolo, aí a Cami estava do meu lado, né? Eu tava doida pra comer o bolo, né? Aí eu falei, ô fulano, a Camila sentiu o cheiro do bolo. A Camila sentiu o cheiro de um bolo aqui, tá perguntando se tem um bolo. Pô, a pessoa acreditou e trouxe o bolo, velho. A Camila, eu trouxe o bolo, a Camila, que bolo? Eu falei, Camila, você não sentiu o cheiro do bolo? Aí ela, não, para de fazer isso aí. O povo acredita, velho. Eu me divirto, mano, eu me divirto com essas coisas. Ah, A Camis até quando ela me indicou você, ela falou, ó, vai ser um papo bem legal aqui. Ela não é nada capacitista. Chegou ao ponto de um dia ela dar risada porque eu caí na rua. Então você tem que contar essa história aí direito, porque é uma história pra se expor, pra gente expor. Como a que foi esse história capote? é que, assim, eu sou besta, né? Não tenho muito essa. Porque, assim, eu até entendo as pessoas serem muito preocupadas e tudo e tal, mas, cara, se uma pessoa que não é deficiente, vai, de qualquer tipo, cai na rua, aí depende do seu perfil de pessoa, né? Mas normalmente você dá risada. Sim. Ainda mais o tombo da Camila. O tombo da Camila, mano, foi um tombo. Ela primeiro, ela já tava querendo cair. O capeta já tava puxando ela já tava no quase, sabe? Ela já tinha tomado uns 3 quase antes, né? E não caiu, né? Então ela tava lá, já querendo. O capeta já tava puxando ela pro chão, né? E ela tava lá, brigando pra não cair. E aí a gente tava descendo, cara. Do nada, velho. Eu e a Camis estamos até. A Camis não, eu e a Queen estamos até agora sem entender o que aconteceu. Do nada, ela foi descer um degrauzinho, mano. Ela se abraçou no chão. Ela se jogou como se fosse uma cama mesmo, assim. Ela foi. E eu não consegui socorrer. Eu simplesmente parei, comecei a dar risada e ainda falei pra ela: eu gosto assim, amostradinho. E dei risada, velho. E ela, tomara que alguém esteja vendo pra te bater, que você não tá ajudando o cego. Eu falei, eu gosto assim, vou fazer só passagem, dando risada, mano. E a Queen em choque, olhando pra ela, tipo, o que aconteceu, mamãe? Como assim? Você caiu do nada? E eu rachando, e a Queen olhando pra minha cara, falando, o que aconteceu? E eu não sei, cara. Ela simplesmente se esborrachou aí, do nada. Parecia uma pedra, assim, ó. Uf. E ela levantou sozinha, porque eu não conseguia parar de dar risada pra ajudar ela, né? E aí foi assim, mas não é só isso não, cara, eu zoo a Camila pra caramba, não tem isso não, às vezes eu tô com uma preguiça de de beber água, eu peço pra ela pegar pra mim, o povo me olha assim e fala, Abusando do cego. abusando cega, era deficiência visual, ela não tem deficiência física no braço, Pois cara, é. se ela tá indo lá, ela traz água pra mim também, velho. Né? Se ela vai dar um jeito pra ela, dá um jeito pra mim também, qual o problema, né? Esse Eu não tenho esses capacitismo, né? problemas, não. Que a gente ouve muitas perguntas idiota, né? Tipo, a gente que se surpreende de cego ter filho. Tipo, ser pai, ser mãe? Tipo, será que ele faltou Não, eu não nas tenho. aulas de como os bebês são feitos? Não, eu não tenho. A cegonha também era cega, não consegue achar meu endereço. Tipo,
Não sei qual que é. É uma viagem que as pessoas dão, velho. É uma viagem. Assim, eu não quero dar nomes, mas, cara, tem uns vídeos muito surreal. Tipo, um cego comendo com garfo e faca. Cara, eu nunca percebi que a Camila comeu com garfo e faca. Eu achava que ela comia com a mão, ou metia a boca no prato. E aí vai os comentários. Nossa, olha só Né? que exemplo de super. Você podia estar aí reclamando da vida, mas você deu um jeito de dar a volta por Não, cima. um dos piores vídeos que eu vi é um cego que gosta de Melissa. Eu falei, Camis, você usa sapato, velho? Nossa, pra mim você não usava essas Eu coisas. dava descalço. Tipo, não sei, cara, qual o Bicho sentido grilo. disso, assim. É talvez, eu não posso também generalizar, né? Mas acho que por ser tão lógica, eu falo, putz, entendeu? E aí a minha amiga é a Camis, então eu vou zoar ela, cara, Sim. entendeu? Tipo, nossa, essa do garfo e faca, eu na hora mandei mensagem pra ela, eu falei, Camis, você nunca comeu com garfo e faca, cara, você mete a boca no prato, velho. Por que você não come de garfo? E ela tá doida, vô, o que que foi? E aí eu mostrei pra ela, porque eu falei, cara, né? Um cego no elevador. Legal, Então, a gente prefere cego no escada. banheiro. Oi, né? Se ele tem o sistema fisiológico, ele vai no banheiro, velho. Então, assim, Sim, é umas coisas muito bizarras, véio. Mas é divertido também, sim, porque o ser humano parece que tem cérebro e não tem, cara. sim. Tem umas besteiras, tão besteira que você olha assim, você fala, bem, você é bem, você tá bem, né? Você precisa de ajuda. É umas bizarrices muito louca, velho, muito louca, mas é engraçado pra quem tá do lado às vezes. E quando não tem a contrapartida, que eu não sei se a Camila já comentou contigo, que é o preconceito com a pessoa que tá do lado do cego, que ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Eu recebi alguns comentários, tipo assim, você tá aqui pra ajudar a Camis, né? Tipo, o banco contrata uma pessoa pra ajudar a Camis, né? É. Você faz isso? Eu pensei que você era contratada para ajudar a Camila, né, Nossa. tal. Oi? Eu tenho duas faculdades, né, tudo para ajudar a Camila. O banco agora vai contratar uma pessoa por isso, né? Então, assim, é umas coisas muito Sim. loucas, velho, assim, umas viagens, muito viagem, E cara. É uma umas coisa viagens que muito a loucas. gente passa muito também, quando tá assim, acompanhado, é, ao invés das pessoas falarem diretamente com a gente, fala com a pessoa que tá do nosso lado. Nunca fizeram isso, você e a Camis, não? Não, Perguntar dela pra não, você, em vez fizeram de falar muito. diretamente com ela do seu lado. Não, fizeram muito. A Camis fala que eu dou umas, né, na pessoa, assim, tipo, pode perguntar pra ela, ver com ela. Às vezes eu saio de perto da Camila, sabia? Às vezes eu aprendi isso, assim, uma forma de. Até uma forma de proteção, porque dói muito. Uhum, Eu saio de perto dela e deixo ela sozinha. uhum, Porque aí você obriga a pessoa a interagir com ela. sim. Né? Ela sabe disso, não é que eu deixo ela sozinha, mas eu saio realmente para obrigar a interação com ela. Porque se eu estiver do lado, mano, é fatal a pessoa olhar pra minha cara, assim, é Sim. fatal. E aí às vezes eu saio de perto mesmo, deixo ela lá e aí ela segue, porque a pessoa dá umas viajadas. E, cara, em todo lugar, tá? Uhum. Não teve um lugar assim que eu falei assim, nesse lugar foi 100% não. Em todo lugar sempre tem um ser ali que o cérebro tá funcionando parcial. Uhum. Não sabe falar por si mesmo, tem que perguntar pro acompanhante. Cara, eu não sei o que a pessoa pensa, assim, qual é o problema da pessoa, porque eu acho assim, se eu tivesse no lado de lá, eu faria igual eu faço eu faria como eu fui aprendendo a conviver com a Fátima, eu perguntaria pra pessoa diretamente, entendeu? Uhum. Porque assim, eu não sei aonde que a pessoa, eu não sei aonde as pessoas estão aprendendo, qual que é a faculdade, qual que é a escola, eu não sei da onde vem esse conhecimento, para não dizer a frase lá que a Camis usa, né? Para achar que uma pessoa que tem algum tipo de deficiência não pode por si mesmo responder pelos seus atos, não pode, enfim, né? Fazer as coisas, assim, eu não sei, realmente é uma coisa muito louca para mim de entender. Eu tenho um grande problema de entender esse tipo de comportamento. Não tem sentido nenhum, entendeu? Não sei muito bem aonde que tá a falha aí para poder te explicar. Mas isso acontece muito, tá? É algo pro pessoal, assim, é algo que acho que mais acontece do que o diferente, né? Que é você perguntar pra pessoa mesmo, né? Hoje a gente só dá risada disso. Se você perceber lá no grupo, tem muitos
comentários assim, né? A gente agora só dá risada, né? Fazer o que é assim que as pessoas enxergam a gente. Claro, É. há pessoas como você que, graças a Deus, vão se conscientizando e espera que mais gente aí escutando esse podcast agora se conscientize também e aprenda que dá para dar risada do cego, não é nenhum pecado rir dele, não. Ah, não, mano, eu zoo pra caramba, filho. Não faz besteira perto de mim, não, que vai passar vergonha, cara. Não faz, não, porque não tem esse negócio, não. Não tem preconceito, não. Eu vou zoar Sim. qualquer um, cara. E, Fez besteira perto de mim, mano, se esborrachou no chão. Depois que eu tiver rido muito, feito xixi na calça, eu socorro. e se tem uma coisa Mas que. enquanto isso, eu dou risada pra caramba, não E, tem isso. Eu tô num grupo, sim, de programadores lá. uhum, Aí a meu marido até perguntou, né? Mas por que se é só pra cego? Porque não, é um grupo de programadores bons. uhum, Eu, na minha particularidade do meu sistema operacional, tenho facilidade de entender melhor. Por quê? Porque um visual explica, aqui à direita, à esquerda, essas coisas. Não é tão. Não tem uma explicação tão, às vezes, objetiva e direta uhum, quanto uma pessoa não visual, uhum, entendeu? E eu consigo entender muito mais fácil. uhum, Porque às vezes a pessoa fala, ali em cima, sabe? Essas coisas muito abstratas, assim, sim, para explicar. uhum, E você terminando tendo convivência, assim, você percebe que não é tão abstrato, é muito mais concreto a explicação. Então eu gosto muito, faço parte. uhum, Vou zoar, cara. Se colocarem alguma coisa ali, eu vou zoar mesmo. uhum. Não tem isso, não. E se a pessoa tiver problema com a zoação, vai fazer terapia, cara. É. Terapia ajuda. Mas tem que zoar. Tem uma coisa que cego faz é pagar mico. E falar com uma pessoa achando que é outra. É assim. Ah, mas isso aí a gente faz também na vida, pô. Não basta ser cego, não. Eu faço muito disso, cara. Ainda mais que você gosta de você conviver com as pessoas no Teams e quando você vai ver pessoalmente, a pessoa é totalmente diferente, velho. Eu passo umas vergonha nervosa. Espero que você continue aí com essa mentalidade, ajudando a deixar aí os aplicativos do Itaú cada vez mais acessíveis para a gente. E que outras empresas e outros sites se mirem nesse exemplo, né? Porque eles estão perdendo aí um público que consome bem. Pois é, né? Nós bebe, nós fuma, nós come, nós veste, como todo mundo, né? Se eles soubessem o quanto o cego gasta, eles iriam explorar mais esse público aí. Né? Mas aí, né? Deixa pra gente que é mais ligeiro, né? Sim. Aprender e criar o seu próprio produto e vender, Uhum, porque quem é bobo que deixe de ganhar. uhum. Isso aí. E para caminhar aqui um pouquinho pro nosso final, mais uma vez aí, muito obrigado por ter aceitado, né, o convite, foi bem legal. Espero que você tenha gostado aí da experiência e volte mais vezes aí para expor mais micos da Camis, contar mais sobre sua carreira. Ah, filho, tem assunto para bastante podcast, hein? Que eu e a Camila a gente apronta. Mas Uhum, é terrível, cara. uhum, E eu, como não tenho vergonha na cara, eu apronto e ainda levo ela para as coisas. A gente apronta muito, assim. E bater papo é comigo mesmo. Não me chame pro podcast, me chame para bater papo, entendeu? Porque aí bater papo é opa. comigo mesmo. Tem muita coisa, eu vivi muita coisa. Eu já tô idosa, né? Tô com Uhum. 38 anos, mas já tô idosa já. Vivi muita coisa, que é legal às vezes comentar, às vezes a pessoa tá ali, né, Uhum. vivendo, e eu gosto muito de falar sobre a minha transição de carreira, porque, primeiro, né, é uma grande revolução, né, uma mulher ir para TI, né, é um Uhum. desafio muito grande, é contra, né, é ir contra a corrente, né, ir Uhum. para TI uma área ainda muito machista, é uma área muito que não aceita nossas particularidades, as nossas individualidades. Mas a TI, na contrapartida, é um lugar muito gostoso porque é muito diverso, né? Então Uhum. tem LGBT, tem de tudo, porque a TI, você mostrando o seu valor, né? O seu conhecimento, é o que pesa, né? A mulher precisa batalhar um pouco mais para mostrar, né? Por conta do preconceito, mas mostrando seu conhecimento é o que vale, né? E a diversidade, cara, é Uhum. poderosa. Eu adoro falar de diversidade porque é uma conversa tão óbvia, né? Uhum. Tão lógica, mas é tão surreal que tá aí no mundão que precisa ser dito, sim, precisa ser falado. Óbvio, como diz a minha psicóloga, precisa ser dito. Sim, com certeza. Espero que você tenha gostado, né? Você é a primeira aqui da cota que eu estou abrindo aqui no podcast, né? Vou abrir uma cota de
PSD, pessoas sem deficiência, para começar a entrevistar também. Que louco, hein? Nossa, bizarro, hein? Eu adorei ser a primeira. Eu espero que os outros também sejam pessoas muito legais, pessoas que convivam com a diversidade, porque senão não tem graça, né? Pô, a massa já tá aí, a gente não precisa ouvir mais do mesmo. E uma pergunta aqui que eu sempre faço aqui para os convidados é que a gente sabe, a TI é mágica, é muito legal, mas tem aqueles momentos que a gente nem quer chegar perto do computador, a gente quer relaxar, espairecer. O que você curte fazer aí? Quais são os seus hobbies para quando você não quero uma linha de código na minha frente agora? Cara, eu sou viciada em filme e séries. Uhum, Eu adoro. Eu adoro. O meu estilo de filme é de terror e suspense. uhum, Mas é terror com espírito, tá? Terror com sangue não tem graça, não, é nojento. Eu uhum, assisto, não me assusta, né? Mas eu tenho medo de espírito lascado. Então, assim, eu assisto mesmo. Eu sou viciada mesmo em séries e filmes. Eu já assisti milhões, várias mesmo, então eu adoro. Mas eu também sou dona de casa, sou mãe, né? Então a gente tem casa para limpar, tem. A minha filha hoje tem 21 anos, né? Mas tem filho, tem o meu cachorrinho, o meu Yorkshire, meu grudezinho também. Então, assim, atividades com a minha família. Eu adoro natureza. Eu acho que a natureza, dependendo do meu cansaço mental, é onde para onde eu procuro. É lugar que tenha árvore, que tenha barulho de água, para mim aliviar a mente, porque minha mente ela é muito acelerada. Então eu gosto muito de ter contato com a natureza. Mas assim, o meu vício maior é séries e filmes. Eu adoro, cara. Eu adoro. é legal, legal mesmo. E a Camis falou que a conversa ia ser muito boa e ela não mentiu. Gostei bastante aqui do papo, de ver a sua mente aberta, assim, foi bem legal. Ah, eu que agradeço. Aqui eu não falei nada demais, não. É só o óbvio mesmo, o dia a Sim, dia sim. e como você me perguntou no começo, né? É um pouco do resultado da minha visão que tem expandido, tem aberto. Uhum, Porque a gente só percebe que a gente é muito restrito, com a visão muito fechada, sim. quando de fato você começa a conviver, né? Uhum, E aí eu, graças a Deus, Deus tem me privilegiado com pessoas maravilhosas na minha vida para abrir a minha visão, para me poder enxergar o além. uhum, com certeza. E é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aqui dessa conversa. Se querem a Vanessa aqui mais vezes. Se não quiserem, eu vou trazer mesmo assim, que o podcast é meu. Né? Mas, Faça terapia, sim. supere. Mas comenta aí. Se gostaram, deixa o seu like, né? Você sabe que é assim que o YouTube funciona, é através do like que ele sabe que esse conteúdo é relevante para você e vai te recomendar mais. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho para você ser avisado quando tiver conteúdo novo. Veja aí os outros episódios aqui do podcast. Conversei aqui com muita gente bacana, igual a Vanessa, tenho certeza que você vai gostar. Veja também os demais conteúdos que eu tenho aqui, né? Tenho os conteúdos aí de PHP, HTML, CSS, JavaScript. Tô até com conteúdo de Portugal agora, né? Que sempre me perguntam por onde começar na programação. E eu sempre falo, né? Você tem que começar na lógica. Você dominando a lógica, você se vê em qualquer linguagem depois. Então tô aí com uma playlist de lógica de programação. Dá uma conferida lá. Pode ser uma forma aí de você iniciar nesse mundo que, como você viu aqui, ele é muito mágico e, nossa, é muito legal você fazer coisas úteis, né, que vão facilitar a vida das pessoas E a através sua de um também. código. Uhum. E, E eu concordo com você com a ideia do Portugal, viu? Eu acho uhum, que a melhor forma de você começar a aprender programação, principalmente se você tem um inglês ruim como o meu, uhum, é a forma mais natural de você aprender programação, aprender lógica, porque você vai usar basicamente a sua língua, né? sim, E aí você vai se acostumando a conversar ali, trocar uma ideia bem legal com o seu computador. sim, com certeza. Aí, se você está ouvindo esse podcast aqui pelo Spotify, o link do YouTube está aí na descrição, né, do episódio. Dá uma conferida lá no canal também. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.